Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo estejam sobre todos os meus irmãos, sobre todos nós. Eu sei que os meus irmãos estão nesse momento reunidos para mais um culto doméstico e nele, nesta noite, a ênfase do culto dos meus irmãos, espalhados aí em seus respectivos lares, será na oração. Sei também que os meus irmãos têm acompanhado as exposições de Romanos 8, um texto bastante denso que tem sido desenvolvidas nas terças-feiras da nossa quarentena motivada pela pandemia Covid-19. E eu quero nesse momento convidá-los a abrirem a palavra de Deus em Romanos capítulo 8. Nós vamos ler os versículos 18 a 22, Romanos 8, versículos 18 a 22. Quero que você abra comigo, vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus e acompanhar o desenvolvimento do apóstolo, não é? Um desenvolvimento de um raciocínio denso, não é? Cheio de verdades profundas que merecem uma observação detida, mas que os frutos desta observação, os frutos desse estudo são bastante deliciosos ao final. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18, eu lerei até o versículo 22, texto que diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Esse é o nosso texto. Vamos orar nesse momento? Senhor, nós te buscamos e te buscamos ansiosamente. Te buscamos ansiosamente porque a nossa alma precisa de ti e só descansa na tua presença. Seja conosco nesse momento, abençoando a leitura da tua palavra e recebendo a adoração do teu povo que está espalhado pelos lares. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, no parágrafo anterior, o apóstolo disse que aqueles que são uma habitação permanente do Espírito Santo não devem mais nada à natureza pecaminosa, eles não são mais forçados à obediência aos instintos carnais, aos instintos do pecado. Isso está no versículo 13. Pelo contrário, versículo 12, desculpa. Pelo contrário, por meio do Espírito, estes que são a habitação permanente do Espírito de Deus são capazes de superar e de fato superam progressivamente os pecados que se manifestam por meio do corpo. Versículo 13 agora. São eles que mortificam pelo Espírito os feitos do corpo. Por quê? Porque eles são, o apóstolo disse no versículo 14, guiados por Deus, governados, dirigidos, controlados, condicionados pelo Espírito de Deus. Eles são guiados pelo Espírito de Deus. E Paulo continuou dizendo que os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes é que são os filhos de Deus. Versículo 14 ainda. E esta filiação se manifesta de duas maneiras. Nós temos uma maneira bastante existencial, a maneira de como nós nos relacionamos com Deus. Isso está no versículo 15, onde é dito que nós não recebemos o Espírito como espírito de escravidão. Nós recebemos o Espírito Santo como um espírito de adoção por meio do qual nós clamamos Abba, Pai. Além disso, há uma maneira bastante subjetiva, motivada pelo testemunho que o Espírito Santo oferece, dá em nosso espírito de que, de fato, nós somos filhos de Deus. Isso está no versículo 16. Sendo nós filhos de Deus, o que nós somos então?
Quais são as implicações disso? Quais são as implicações da filiação? É que nós somos filhos de Deus com todos os direitos que redundam desse fato. Então, nós somos herdeiros de Deus, sim, e co-herdeiros com Jesus, versículo 17, primeira parte. Agora, atenção para isso, porque o ser co-herdeiro de Jesus implica dizer que nós seguimos os seus passos, conforme está no versículo 17. Se com ele sofremos, com ele também o quê? Com ele também seremos glorificados, versículo 17, segunda parte. Então, notem, por favor, e prestem atenção no que vou lhes dizer, porque nós podemos aprender, meus irmãos, que somente participarão da glória de Jesus no porvir aquele que, na presente era, participa dos seus sofrimentos. Esta é uma certeza absoluta. Agora, por favor, não fique pensando, e os crentes não devem achar isto, que a recompensa da herança pela participação nos sofrimentos de Jesus é apenas um pagamento pífio, mesquinho, apenas uma indenização proporcional aos danos sofridos, como aquela que se busca nos tribunais deste mundo. Não é assim. E a respeito disso, nós podemos afirmar que nós estamos falando de algo a respeito do que não se deve nutrir nenhuma dúvida. Nós estamos tratando de algo que está acima de qualquer controvérsia e sobre o que não se discute. Por isso, no versículo 18, agora com o nosso texto, o apóstolo Paulo continuou dizendo: porque para mim tenho por certo. Porque para mim tenho por certo, sim, aquilo que eu vou dizer agora é coisa indiscutível, eu não quero ninguém duvidando disso. O que é, apóstolo? Que verdade é essa? Que é tão indiscutível? A verdade é que os sofrimentos do tempo presente, eles são, meus irmãos, reduzidos a nada. Eles são tão insignificantes que nem podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Em outras palavras, o que o apóstolo está dizendo é que os sofrimentos do presente tempo, por mais que dores causem, quando são confrontados com a glória que nos aguarda, eles são reduzidos a nada, eles são absolutamente insignificantes. A glória referida pelo apóstolo aqui é aquela que hoje pertence a Jesus, mas que chegará o momento em que esta glória será compartilhada com os crentes, ela será revelada em nós, ela virá para nós na ressurreição. Então, o que o apóstolo pretende fazer nesse momento? Ele pretende fortalecer os crentes no enfrentamento dos sofrimentos no presente tempo. Ele quer que os crentes sofram de modo cristão. Agora, ele acrescenta uma razão para fortalecer a nossa firmeza nos momentos de sofrimento. Os crentes devem estar confiantes enquanto compartilham os sofrimentos de Jesus. Olha a razão que ele apresenta a partir do versículo 19. Porque até a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Há uma ardente expectativa da criação. A criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação referida por Paulo aqui é certamente a criação irracional, animada e inanimada. O que ele está dizendo é que até a criação irracional, personificada no estilo da sua linguagem, nutre uma persistente expectativa quanto à consumação da salvação dos filhos de Deus. E se isto é um sentimento, entre aspas, estamos personificando como Paulo a criação, se este é um sentimento que está no coração da criação, então, como é que nós não iríamos nutrir a mesma expectativa? Então, nós temos aqui um convite a aprendermos com o mundo inferior.
Então vamos lá, vamos ver o que o apóstolo diz a respeito da criação a partir do versículo 20 agora. Me acompanhe, por favor. Em primeiro lugar, o apóstolo afirma que a criação está sujeita à vaidade. Nós ficamos tentando entender o significado da palavra vaidade no texto. A partir de Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 18, nós temos ali que Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado. E é exatamente por causa da maldição divina sobre a terra que a terra está bastante limitada em sua fertilidade, em sua vitalidade. Naturalmente, esse, embora seja um aspecto possível da vaidade, seria um aspecto aplicável somente à terra habitada. Mas na passagem, Paulo está referindo-se à criação de uma maneira muito mais geral, como disse, a toda a criação irracional, animada e inanimada. Então, de todo modo, ainda que Gênesis 3, 17 e 18 não nos indique completamente o sentido de vaidade no texto, é certo concluir que a criação em geral resta afetada pela queda, se encontra incapaz de cumprir as suas finalidades para as quais existem em todo o seu potencial. Então, a primeira informação é: a criação está sujeita à vaidade. Em segundo lugar, esta afetação da criação à vaidade não aconteceu, na linguagem do apóstolo no versículo 20 ainda, voluntariamente, mas aconteceu por causa daquele que a sujeitou. Quem sujeitou a criação à vaidade, pastor? Você pergunta. De certo foi Deus. Deus foi o amaldiçoador da terra, segundo Gênesis capítulo 3, versículo 17 e 18. Deus foi aquele que limitou as finalidades, a potencialidade da sua criação em face do surgimento do pecado. Então, quem foi que sujeitou a criação à vaidade? Sim, Deus mesmo fez por causa do pecado, sujeitando a criação a estar aquém daquilo que ela pode oferecer, e inclusive tornando-a palco de desolação e miséria, como nós podemos olhar por todos os lados. Em terceiro lugar, essa sujeição promovida por Deus, atenção para isto, não é? Este é o ponto relevante de toda esta reflexão a partir da criação. Toda essa sujeição promovida por Deus se deu na esperança. Eu vou até ler o versículo 20 até o começo do versículo 21 para você sentir a fluidez do texto. Versículo 20: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança. Então, mais uma vez, nós temos a verdade reafirmada de que Deus é o sujeito que sujeitou a criação à vaidade. E nós podemos ter certeza disso porque somente Deus poderia fazer esta sujeição à vaidade em esperança, como está no versículo 21. Quando se diz que Deus sujeitou a criação à vaidade, na esperança, o apóstolo quer dizer que a vaidade não é o estado final da criação, mas pelo contrário. Pelo contrário. Ele quer dizer que a presente sujeição é parte do propósito de Deus com vistas à libertação final. A esperança em que Deus sujeitou a criação consiste, no dizer do apóstolo, de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, como está aqui no versículo 21. Então, note aqui comigo que Deus sujeitou a criação à vaidade, mas o fez em esperança. Essa esperança consiste de quê? Essa esperança consiste de que a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção. O cativeiro da corrupção é um estado, digamos, de menor funcionalidade, de funcionalidade débil, na melhor das hipóteses, e de degradação e de morte, na pior, bastante evidentes na criação racional. Eu repito, é só você olhar aos lados.
E a esperança consiste daquela ardente expectativa de que a criação será retirada desse cativeiro para um estado de liberdade, quando os filhos de Deus entrarem na glória que lhes está reservada, a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, olhe o raciocínio do apóstolo, por favor, não me perca de vista. Em primeiro lugar, ele disse: a criação está sujeita à vaidade. Em segundo, ele disse: esta sujeição tem um propósito, ela não aconteceu voluntariamente, ela aconteceu como parte de um plano maior, por causa daquele que a sujeitou. Em terceiro lugar, ele disse: essa sujeição ocorreu em esperança. Há uma ardente expectativa de que a criação mesmo sente o momento de que chegará o momento de sua libertação. Uma libertação que está conectada com a liberdade da glória dos filhos de Deus. Isso nos deve fazer lembrar que a glória dos filhos de Deus envolve aquilo que Jesus chamou de regeneração, a grande regeneração falada por Jesus em Mateus capítulo 19, versículo 28. Esta lembrança da glória dos filhos de Deus envolvendo a criação também nos remete às palavras do apóstolo Pedro, narradas ali por Lucas em Atos capítulo 3, versículo 21, quando o apóstolo Pedro, em seu segundo discurso, falou a respeito da restauração de todas as coisas. E na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 13, ele fez referência a novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Uma coisa maravilhosa que nós temos aqui. Agora, há um fato incontestável. Qual é o fato incontestável? O fato incontestável é que a criação está destinada à libertação do presente cativeiro. As coisas não ficarão assim. E por que nós sabemos disso? Versículo 22 responde: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Opa! O apóstolo no versículo 22 está falando de um fato incontestável. Nós sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Toda a criação a um só tempo. Sim, toda a criação, de uma maneira geral, geme e suporta angústia. É como se toda a criação de Deus estivesse conectada e realizasse uma espécie de orquestra de gemidos. Uma orquestra de gemidos envolvendo toda a criação. Gemer e suportar angústias, meus irmãos, não são, todavia, equivalentes de ânsias de morte. Gemer e suportar angústias são palavras que remetem a dores de um parto. É verdade que a criação está sofrendo, mas tais sofrimentos são como os de uma mulher em trabalho de parto, para a qual os próprios sofrimentos pressagiam uma alegria futura. Esse gemer e suportar angústias ocorrem até agora, diz o apóstolo, em contraponto ao tempo por vir, ao tempo da libertação que ainda não chegou. O momento, segundo o apóstolo, é que a criação deve gemer e suportar angústias, como uma mulher que está para dar à luz. Ela já começou, já entrou em trabalho de parto, mas é tempo de sofrimento esse, não tenhamos dúvida, mas o próprio sofrimento é um anúncio de que alegrias indizíveis estão para acontecer. Esse é o nosso texto. Em suma, o propósito do apóstolo na passagem parece ser este, meus irmãos. A ardente expectativa da criação quanto à revelação futura da glória dos filhos de Deus deve ensinar aos crentes que os sofrimentos de Jesus compartilhados por eles nesta vida, nesta era, não são nada quando confrontados com a glória que há de ser neles revelada no porvir.
Então, meu irmão, aprenda com isso, minha irmã, aprenda com isso, meus irmãos, aprendamos juntos. Ouçamos o gemido da criação, são gemidos de dores de parto. E esses mesmos gemidos já anunciam que as nossas dores, que os nossos sofrimentos não são nada, eles são reduzidos a coisa insignificante quando comparados àquela glória que nos aguarda. Esse parece ser o sentido da passagem, como penso que é. Ademais disso, meus irmãos, não pode haver nenhuma dúvida quanto ao seguinte ponto: todos quantos esperam um paraíso na vida presente se desiludirão. Então eu digo aos meus irmãos que não acreditem no paraíso prometido pelo comunismo, não acreditem naquela vida sempre próspera e saudável prometida pelos falsos profetas, pelos mestres da prosperidade que lotam esses auditórios Brasil afora, quer dizer, lotavam, não é? Agora os auditórios estão vazios e eles estão fazendo promessas ocas nas redes sociais. Então, não acreditem, não aceitem, porque não haverá paraíso na presente era. O presente tempo é o momento de sofrermos com Cristo. O presente tempo é o de sermos partícipes dos seus sofrimentos. O tempo de sermos com Ele glorificados e desfrutar a glória incomparável que há de ser revelada em nós, ainda não chegou. Também não acreditem na promessa dos ambientalistas a respeito de uma natureza plenamente restaurada. Estas coisas não vão acontecer, estas realidades não acontecerão, não agora pelo menos, no presente tempo, no presente estágio da história humana. Agora, eu não estou querendo dizer com isso que nós devemos nos calar frente a flagrantes opressões sociais, ou que nós devamos fazer vistas grossas ou nada contribuirmos para a preservação ambiental. O que eu estou querendo dizer é que não é chegado o tempo da restauração de todas as coisas, porque essa restauração está necessariamente conectada à consumação da salvação dos eleitos de Deus, dos filhos de Deus, coisa que acontecerá somente na ressurreição dos corpos, na ressurreição final. Então, meus irmãos, eu quero concluir nesse momento. Os meus irmãos terão logo em seguida um tempo de oração. Eu peço oração especial para que Deus restaure os cultos públicos. Isto foi mencionado nos nossos pedidos no grupo, não é? Pela diaconisa Joadete. Eu quero reforçar esse pedido aos meus irmãos. Agora, quero que, por fim, fiquemos certos que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo disse: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Isso está em Filipenses capítulo 3, versículos 21 e 22. Até lá, fiquemos firmes, guardemos a confissão de nossa fé, suportemos como convém aos santos as aflições do presente tempo, mas saibamos que estas aflições não são nada quando comparadas àquele estado exaltado, à comunhão com Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo e que nos está reservada. Que Deus abençoe os meus irmãos. Nós vamos orar. Pai de amor, te louvamos por tua palavra, te suplicamos que ela seja vida em nosso coração. Pedimos a ti que ela seja estímulo nesse momento. Muitos estão desesperados. O teu povo, todavia, está participando dos sofrimentos de Jesus, certos também de que com ele serão glorificados. Nós oramos em nome dele, em nome de Jesus. Amém e amém.
Meus irmãos, um forte abraço em todos vocês. Deus abençoe.